Que a paz de Deus seja com você neste momento, que a sua presença envolva o seu coração como um manto suave e que o amor do Pai Celestial preencha cada canto da sua alma enquanto nos preparamos juntos para entrar em oração, porque este é um tempo sagrado, um tempo de encontro, de entrega, de comunhão com aquele que nos conhece pelo nome, que sabe quantos fios de cabelo há em nossa cabeça, que vê cada lágrima que escapa dos nossos olhos, que guarda cada sorriso como uma preciosidade em seu coração. Respire fundo. Feche os olhos se quiser. Afaste os pensamentos que tentam roubar este momento e permita que Deus fale diretamente à sua vida agora, porque Ele está aqui, Ele está presente e o seu amor por você e por toda a sua família não tem fim nem medida. Pai eterno, Deus de toda graça e misericórdia, nós chegamos diante do seu trono com o coração humilde, com a alma inclinada em adoração, reconhecendo que tudo que somos e tudo que temos vem exclusivamente de você, que é o Criador de todas as coisas, a fonte de toda a vida e o Senhor absoluto sobre todos os nossos dias. Nós te adoramos, Senhor, não apenas pelo que você faz, mas por quem você é, pela sua bondade que não se esgota, pela sua misericórdia que se renova a cada manhã como um rio que nunca para de correr, pela sua fidelidade que permanece inabalável mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nos desviamos, mesmo quando esquecemos de olhar para o alto e de reconhecer a sua mão guiando cada passo da nossa caminhada. Obrigado, Senhor, pela dádiva da família, porque o Senhor mesmo, desde a eternidade, olhou para a criação e disse que não é bom que o homem esteja só, e nos presenteou com laços que vão além do sangue, com amor que vai além da compreensão humana, com vínculos que o tempo não apaga e que a distância não enfraquece. Obrigado por cada membro desta família que está hoje presente neste momento de oração, por cada coração que pulsa sob este mesmo teto ou que, mesmo estando longe fisicamente, está unido por essa corrente invisível e poderosa que é o amor familiar. Obrigado pelo dom da vida que o Senhor soprou em cada um de nós, por cada amanhecer que nos foi dado como uma página em branco cheia de possibilidades, por cada noite que chegou com o descanso que restaura o corpo e renova a mente. Obrigado pelas bênçãos visíveis que o Senhor nos concedeu, pelo pão sobre a mesa, pelo teto sobre as nossas cabeças, pela saúde que nos permite acordar e continuar a caminhada, e também pelas bênçãos invisíveis, aquelas que aconteceram nos bastidores da vida, os perigos dos quais o Senhor nos livrou sem que sequer soubéssemos, as doenças que não chegaram, os acidentes que foram desviados, as armadilhas que foram destruídas antes mesmo de nos alcançar. Nossa boca seria pequena para enumerar toda a bondade do Senhor sobre nossas vidas, mas com coração transbordante de gratidão nós declaramos hoje: obrigado, Senhor. Obrigado de todo o fundo do nosso ser. Agora, Pai, nós nos voltamos em intercessão por cada membro desta família e pedimos que o Senhor estenda sua mão protetora sobre cada um deles com um amor que não conhece limites. Cobrimos os nossos pais com o precioso sangue de Jesus Cristo, esses pilares de amor e sacrifício que tantas vezes abdicaram dos próprios sonhos para que os nossos pudessem florescer, que trabalharam, que lutaram, que oraram em silêncio quando pensávamos que dormiam, que verteram lágrimas escondidas para que nós pudéssemos sorrir. Senhor, abençoa os nossos pais com saúde plena no corpo, na mente e no espírito. Concede-lhes dias longos sobre a terra, envolve-os com a sua paz que transcende qualquer compreensão humana, sustenta os seus corpos quando o cansaço tentar vencê-los, fortalece seus corações quando a saudade apertar, e faz com que eles sintam, em cada momento do dia, o quanto são amados, o quanto são necessários, o quanto a vida deles é um presente inestimável para todos nós. Se eles estão passando por alguma dor hoje, Senhor, que a sua mão de médico divino os toque, se a angústia no coração deles, que a sua paz os cubra como um cobertor quente numa noite fria, se há dúvidas e medos, que a sua palavra seja lâmpada para os pés deles e luz para o caminho que tem pela frente. Cobrimos os nossos filhos. Pai, esses tesouros que o Senhor nos confiou e que carregamos no coração antes mesmo de os carregarmos nos braços, esses seres de luz que chegaram ao mundo com um propósito escrito pelo próprio Deus antes mesmo da fundação da terra. Protege cada filho desta família, Senhor, em todos os caminhos que eles percorrem.
na escola, no trabalho, nas ruas, nas amizades, nas redes sociais, em cada ambiente que frequentam. Coloca ao redor deles um muro de fogo que nenhuma maldade possa atravessar. Envia os seus anjos para o guardar em todos os seus passos. Preserva a inocência dos que ainda são pequenos e fortalece a fé dos que já cresceram. Afasta dos nossos filhos as companhias que possam desviá-los do bem. Livra-os das influências negativas, das drogas, da violência, da mentira e de tudo aquilo que possa manchar a sua pureza e comprometer o futuro que o Senhor tem reservado para eles. Coloque em seus corações sede pela sua presença, vontade de buscar o Senhor, coragem para nadar contra a corrente quando necessário, sabedoria para distinguir o bem do mal, e um amor profundo pela família que o gerou e que ora por eles todos os dias. Cobrimos também todos os demais membros desta família. Senhor, os irmãos, as irmãs, os avós, os tios, os primos, os sobrinhos, os cônjuges, os que fazem parte do nosso cotidiano e os que estão mais distantes, os que têm o mesmo sobrenome e os que entraram na família pelo amor, porque diante do Senhor todos são preciosos, todos têm valor imensuravelmente maior do que podem imaginar, e todos merecem a intercessão que hoje sobe ao seu trono como uma oferenda de incenso. Que o Senhor os alcance onde quer que estejam, que a sua graça os encontre nos momentos mais difíceis, que a sua misericórdia os cubra nos instantes de fraqueza, e que cada um deles possa um dia olhar para trás e reconhecer que em toda a jornada, mesmo nos momentos em que pareciam estar sozinhos, a mão do Pai nunca os largou. Oramos agora, Senhor, pela nossa casa, por este lar que não é apenas 4 paredes e um teto, mas é um santuário, um refúgio, um lugar onde a sua glória deve habitar. Santifica cada cômodo desta casa com a sua presença, expulsa qualquer sombra de mal que tente se instalar aqui, afasta toda influência negativa, toda energia contrária à sua vontade, toda porta que tenha sido aberta ao inimigo por descuido, por ignorância ou por qualquer motivo que seja. Consagra esta casa ao Senhor, faz com que os nossos anjos de guarda habitem e a protejam, que as discussões dê lugar ao diálogo, que a tensão dê lugar à calma, que a impaciência dê lugar à compreensão, que o rancor dê lugar ao perdão, e que ao entrar nesta casa qualquer pessoa sinta que há algo diferente aqui, que há uma presença que não é deste mundo, que há amor, há paz, ao Senhor Jesus reinando sobre tudo e sobre todos. Senhor, oramos pela união desta família, porque sabemos que um dos maiores projetos do inimigo é separar aquilo que o amor une, é criar fissuras onde havia harmonia, é transformar mal-entendidos em mágoas eternas, é usar palavras ditas no calor do momento para construir muros intransponíveis entre pessoas que se amam profundamente. Não permitirás isso, Pai. Amar os laços dessa família com cordas que não se rompem, cura as feridas antigas que ainda doem em silêncio, restaura as relações que o tempo e o desentendimento desgastaram, faz com que o perdão flua como um rio entre os nossos corações, e lembra a cada um de nós que a família é um presente e não uma obrigação. É uma escolha de amor que precisa ser renovada todos os dias com ações concretas de cuidado, de atenção e de presença. Pedimos saúde, Senhor, saúde plena e integral para cada pessoa desta família, porque o Senhor é o médico dos médicos, o curador de todos os males, aquele que diz que pela sua ferida fomos sarados, e essa promessa continua válida hoje, continua poderosa hoje, continua sendo a nossa âncora e a nossa esperança hoje. Toca os corpos que estão adoecidos e traz cura, renova a energia dos que estão exaustos, sana as enfermidades que os médicos não conseguiram diagnosticar, fortalece os sistemas imunológicos, abençoa as mentes com equilíbrio e saúde mental, porque sabemos que a saúde não é apenas ausência de doença, mas é um estado de completo bem-estar que só o Senhor pode conceder de forma plena e duradoura. E para os que estão em tratamento neste momento, Senhor, bênção sobre os médicos, os enfermeiros, os medicamentos, os procedimentos, para que cada intervenção seja usada pelo Senhor como instrumento da sua cura sobrenatural. Abençoa a prosperidade desta família, Pai, porque o Senhor disse que deseja que prosperemos em todas as coisas assim como próspera a nossa alma, e nós cremos nessa palavra, nos apoiamos nessa promessa
E ousamos pedir que o Senhor abra janelas do céu sobre as nossas finanças, que multiplique as fontes de renda, que abra portas que nenhum homem pode fechar, que traga oportunidades no momento certo, que nos ensine a administrar com sabedoria tudo aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos, que nos livre da ganância, do endividamento irresponsável e do espírito de escassez, e que nos conceda a graça de ser generosos com os que precisam, porque quem semeia generosamente, generosamente também colherá. Livre esta família de dívidas sufocantes, Senhor, de crises financeiras, de perdas repentinas, e quando vier alguma dificuldade material, que o Senhor seja a nossa provisão, assim como foi para Abraão no Monte Moriá, onde o próprio Senhor proveu o que era necessário no momento exato. Pai, pedimos proteção contra todo o mal que possa se aproximar desta família, porque o inimigo é como o leão que anda em derredor procurando alguém para devorar. Mas a sua palavra nos assegura que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. E nós declaramos essa verdade sobre cada vida desta família hoje e sempre. Afasta de nós a inveja alheia, o mal olhado, as palavras com intenção de ferir, as maldições lançadas por bocas que desejam o nosso mal, as conspirações dos inimigos visíveis e invisíveis, e toda forma de feitiçaria, de ocultismo, de força das trevas que tente se aproximar do nosso lar. O sangue de Jesus Cristo fala mais alto do que qualquer maldição, e nós nos posicionamos debaixo desse sangue precioso que foi derramado na cruz do Calvário como escudo eterno e inabalável. Protege-nos também dos perigos físicos, dos acidentes, da violência, dos furtos, das tragédias que o inimigo planeja, e faz com que a sua providência nos alcance antes que qualquer mal chegue perto de nós. Dá-nos sabedoria, Senhor, porque sem a sua sabedoria somos como barcos sem leme em meio a uma tempestade, tomando decisões que parecem certas aos nossos olhos, mas que nos levam para longe do seu propósito. Que a sabedoria do alto governe as nossas escolhas, que o discernimento espiritual nos liberte das armadilhas disfarçadas de oportunidades, que os pais desta família tenham sabedoria para criar os filhos com amor firme e gentil ao mesmo tempo, que os filhos tenham sabedoria para honrar os pais, aprender com a experiência deles, que os casais tenham sabedoria para cultivar o amor com atos diários e não apenas com sentimentos passageiros, e que em todas as decisões importantes desta família, sejam elas sobre trabalho, sobre saúde, sobre mudanças, sobre relacionamentos, a sua voz seja a primeira que ouvimos e o seu conselho seja o que prevalece sobre todos os demais. Fortalece o espírito de cada membro desta família. Pai, porque vivemos em tempos difíceis, em tempos onde a ansiedade se tornou uma epidemia, onde o medo do futuro paralisa mais do que os problemas do presente, onde as redes sociais mostram a vida dos outros como um vitral colorido que faz a nossa parecer opaca e incompleta. Liberta-nos dessa comparação que nos rouba a paz. Lembra-nos de que o Senhor tem um plano específico e perfeito para cada um de nós que não pode ser medido nem comparado com o de ninguém. E enche os nossos corações de contentamento, de gratidão genuína e de uma fé que não depende das circunstâncias, que não oscila com os ventos da vida, que permanece firme como um rochedo mesmo quando as águas sobem ao redor. Que cada pessoa desta família encontre no Senhor a sua maior fonte de identidade, segurança e esperança, e que essa âncora espiritual seja passada de geração em geração como o maior patrimônio que uma família pode ter, Senhor. Cobrimos com o sangue de Jesus os caminhos que esta família vai percorrer hoje, amanhã e em todos os dias que ainda estão diante de nós. Que os seus anjos nos acompanhem em cada deslocamento, em cada jornada, em cada ida e volta. Que os seus olhos jamais se afastem de nós. Que a sua presença seja tão real e tão próxima que possamos senti-la em cada decisão, em cada conversa, em cada refeição compartilhada, em cada abraço trocado antes de dormir. Que esta família seja uma família de intercessores, que aprenda a orar uns pelos outros, que cultive o hábito de se reunir diante do Senhor, de abrir a Bíblia juntos, de louvar juntos, de chorar juntos e de rir juntos, porque onde 2 ou 3 se reúnem em nome do Senhor, ali Ele está no meio deles, e nada é mais poderoso do que uma família que ora unida. Declaramos hoje, com fé que move montanhas, que esta família está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará,
que mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco, que o seu bem e a sua misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, e que habitaremos na casa do Senhor para sempre. Declaramos que o Senhor começou nesta família, Ele é fiel para completar, que o melhor ainda está por vir, que as promessas do Senhor são sim e amém, que esta família está sendo guardada, protegida, abençoada e direcionada pelo Deus que não falha, que não mente e que não abandona. E por isso, com o coração transbordante de fé e de confiança, nós fechamos esta oração com a certeza inabalável de que fomos ouvidos, de que o Senhor age, de que o seu amor por esta família é eterno, incondicional e mais forte do que qualquer força que tente se opor a nós. Que a bênção do Senhor venha sobre esta família como a chuva que cai sobre a terra seca e a faz florescer. Que a paz do Senhor guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor seja suficiente para cada necessidade. Que a alegria do Senhor seja nossa força em todos os momentos. E que o amor do Senhor, que é o fundamento de tudo, seja o laço que mantém cada membro desta família unido hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém. Se esta oração falou profundamente com você, não ignore esse momento, declare agora a sua fé escrevendo amém nos comentários. Tome posse dessa palavra com autoridade espiritual e profetize sobre a sua casa que tudo aquilo que for liberado aqui já está acontecendo no mundo espiritual. Compartilhe com a sua família. Envie para quem precisa urgentemente dessa oração e seja um instrumento para levar essa bênção adiante, porque quando você se posiciona em fé, Deus age com poder na sua vida e no seu. Lar hoje e sempre.